Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda. Hoje é terça-feira, dia 7 de outubro, para a gente fazer aquela nossa resenha semanal. Bom, mas antes de mais nada, para você que não está inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever. Nós já somos mais de 280 mil inscritos. E podemos crescer muito mais do que isso, dependendo de você, logicamente. Nada acontece sem o torcedor vascaíno, que apoia tanto o canal. Apoia a equipe no campo de jogo e apoia o canal Atenção Vascaíno, que é o canal que tem a credibilidade que o torcedor sempre procura quando quer saber notícias do Vasco. Tá bom? E não esqueça também de dar o seu joinha, né? Mais conhecido, aliás, muito mais conhecido como like. E o like também ajuda no nosso trabalho. Tá bom? Dito isso, falando do jogo de domingo, cara, um jogo muito emocionante. Aliás, um jogo desesperante, se existe essa palavra, porque o torcedor do Vasco sofreu aí até faltarem 2 minutos para o fim do acréscimo, um sufoco danado, e não precisava tanto sufoco, né? Porque os gols do Vasco foram saindo assim, meio que naturalmente, né? O primeiro gol, o o Ryan roubou a bola, recuperou a bola, deu para o Paulo Henrique cruzou, e o Nuno fez o gol. Não, 5 minutos, parecia assim que ia ser uma tranquilidade o jogo. O segundo gol, o PH deu um passe excelente para o Andrés, e o Andrés um passe melhor ainda para o Ryan, fez o segundo gol do Vasco. O terceiro gol do Vasco, pênalti claríssimo, jogador com o braço aberto, na posição não natural, ninguém joga com o braço assim tão aberto, nem para dar impulso numa disputa, e ainda foi que levou o braço em direção à bola, então caracterizou o penal. E o quarto gol, o gol salvador, né, o Piton cruzou, foi a linha de fundo, cruzou, e o GB estava ali na hora certa, no lugar certo, para fazer o quarto gol do Vasco. Agora, o ruim foram os gols que o Vasco tomou, né? Mas, assim, 3 gols, sabe, com falhas impressionantes, cara. O primeiro gol, 2 jogadores do Vasco, o Nuno e o Tietê, não conseguiram desarmar, tirar a bola do jogador do Vitória, se não me engano foi o Eric. O Eric saiu com a bola dominada e os 2 jogadores do Vasco não conseguiram impedir. E o Eric lançou lá na ponta esquerda, o jogador entrou na cara do Léo Jardim e fez o gol do Vitória. O segundo gol do Vitória, uma bola quase que uma cavadinha. Não foi uma falta, né? Na intermediária. Não foi uma falta cobrada com força para dentro da área, ou um passe assim colocado na cabeça de alguém. Não, foi uma cavadinha, quase que uma cavadinha. E a bola passa inexplicavelmente pela zaga do Vasco, jogadores altos, né? Hugo Moura, Robert Renan, e encontra o zagueiro do Vitória.
e pegou a bola a meia altura com o pé. Não foi nem de cabeça, com o pé dentro da área do Vasco. Sem que nenhum jogador do Vasco tirasse, cortasse a bola, tocasse na bola. Uma coisa impressionante, cara. O sono, impressionante. E o terceiro gol, a falha do Léo Jardim. Né? Ele saiu, né? O goleiro quando sai do gol, ou ele pega firme a bola, não solta, ou ele dá um socão, joga a bola lá na lateral, lá fora do campo, dá um socão, longe da meta, por exemplo. Pelo menos, né? Não. O Léo Jardim deu um tapinha, trombou lá com o Robert Renan, trombou com o atacante do Vitória. Lance normal, não houve falta nenhuma no Léo Jardim. O Léo Jardim que foi de encontro aos jogadores, trombou com eles, e a bola com um tapinha caiu no pé. O jogador do Vitória cruzou e o outro fez de cabeça. Quer dizer, eram 3-3 ali, e o Vasco, no finalzinho, no desespero, o Diniz meteu lá depois das substituições, o Vasco ficou praticamente com o sistema 4-0-6, né? Porque tem o 4-3-3, tem o 4-2-4, tem o 4-4-2. O Vasco praticamente ficou no 4-0-6, porque os dois volantes do Vasco eram simplesmente o Coutinho e o Matheus França. Eram os dois volantes do Vasco. E na frente o Andrés, o GB, o Ryan e o David. Então, assim, com boa vontade, o sistema virou 4-1-5, né? Porque o Coutinho ficou um pouquinho mais atrás, né? O Diniz até falou, você é o 5, teve que avisar o Coutinho, você é o 5 a partir de agora. Então um sistema 4-1-5, porque o França também é atacante. Agora, o Diniz foi ousado, foi corajoso, foi, e precisava, porque o Vasco não podia deixar de ganhar os 3 pontos nesse jogo, porque era um jogo em casa, um jogo contra o primeiro time da zona de rebaixamento. O Vasco tinha que fazer os 3 pontos, não tinha opção. Porque agora, né, dirão os otimistas, olha, hoje o Vasco está a 10 pontos da Libertadores, hoje. E aí os pessimistas, olha, o Vasco ainda está a 8 pontos da zona de rebaixamento. Então, torcedor, você escolhe aí, se você está junto com os otimistas, olhando para a parte de cima da tabela, né, porque hoje o Vasco está na Sul-Americana. O Vasco é o 11º, são 12, né, até a Sul-Americana são até o 12º lugar. Então o Vasco hoje está na Sul-Americana. Né, tá junto ali com o Grêmio, tá com o Corinthians, está embolado ali, o Vasco está na frente pelo número de vitórias, mas está na Sul-Americana. Então, se olhar para frente, olhar para cima da tabela, Libertadores. Se olhar para baixo, está a 8 pontos da zona de rebaixamento. Aí, torcedor, é com você escolhe. Você quer ser pessimista ou você quer ser otimista. E um outro assunto que eu queria falar assim, rapidamente hoje, é sobre a convocação do Paulo Henrique. Né, assim, foi muito legal, cara. O Paulo Henrique é muito merecedor. Eu até no último Acorda, existia a possibilidade das convocações do Coutinho, do Ryan e do Paulo Henrique. Eu falei, olha, o Coutinho é desnecessário. Porque o Coutinho não precisa ser testado. Você quer ver o Coutinho, você quer analisar se ele vai ser uma boa convocação para a seleção brasileira, é só ver ele jogar. Não precisa levar ele para a Coreia nem para Tóquio. Não precisa, é só ver o Coutinho jogar. Pronto. Ah, não, eu acho que o Coutinho é importante para a seleção. Não convoca, pô. Porque o teste é para jogador que ainda não foi convocado. O Coutinho jogou nos maiores clubes do mundo. E já jogou na seleção brasileira. Então, para ele vestir a camisa amarela, não tem dificuldade alguma. Então, não precisa testar. E aí não foi convocado. Ótimo para o Vasco. A prioridade do Vasco é Campeonato Brasileiro. O outro jogador se destacando muito no Vasco é o Ryan. Agora, o Ryan começou a se destacar depois da chegada do Diniz. O Diniz chegou em maio, então o Ryan tem aí uns 4, 5 meses, né? Também o Ryan não começou logo a jogar muito, logo que o Diniz assumiu. Não, ainda teve um tempo ali para entender o Diniz. E o Diniz entendeu o Ryan. E aí depois é que o Ryan começou, então mudou, é outro jogador. Tá jogando muito? Claro que tá, é um destaque do Campeonato Brasileiro, o Ryan. Agora, só que a Copa do Mundo já é agora.
o ano que vem, né? Faltam alguns meses só. É junho do ano que vem. Então falta aí, 8 meses para a Copa do Mundo. Não vai dar tempo para o Ryan. Por que eu digo isso? Infelizmente. Porque na posição do Ryan, se o Ryan for convocado para jogar do lado direito ali, só tem o Estevão, tem o Luiz Henrique, tem o Rafinha, que joga por ali, tem o Rodrigo, do Real Madrid, que joga por ali, tem o Antony, que joga por ali, tem o Savinho, que também joga por ali. Então só esses jogadores para disputar a posição com o Ryan. Aliás, o Ryan disputar com eles. Ah, não, mas o Ryan pode ser convocado para centroavante. Coisa que ele jogou ontem, jogou um outro jogo só como centroavante. Mas aí tem o Igor Jesus, tem o Matheus Cunha, que já foi convocado muitas vezes, tem o Richarlison, que já foi convocado muitas vezes, tem o Caio Jorge, que também é um ótimo jogador. Enfim, está muito difícil para o Ryan nessa Copa do Mundo. Para a próxima, tem grande chance, tem grande chance. Então, eu falei até na última oportunidade que o PH era um jogo. Eu também não gostaria que fosse convocado, porque vai desfalcar o Vasco, que a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro, ao meu ver. Vou repetindo, né? Agora o Paulo Henrique foi convocado. Né? Uma contusão lá do Wesley, o Paulo Henrique está tendo a oportunidade. E o Paulo Henrique é um jogador que precisa ser testado, não pelo que ele está jogando, porque ele está jogando mais do que todos eles que estão ali naquela posição. E a lateral direita é uma posição que está em aberto. Ainda existe disputa. Não tem ninguém garantido. É o Wesley, é o Vitinho do Botafogo, é o Wanderson. Então, o Paulo Henrique joga mais do que os três, porra. Então tem grande chance do Paulo Henrique no ano que vem estar na Copa do Mundo, sim. Agora, precisa ser testado por quê? Nunca jogou na seleção brasileira. Vai botar a camisa amarela. Então é muito importante. Né? O convívio com os grandes jogadores. É importante a camisa amarela. Tem jogador que cresce com a camisa amarela e tem jogador que desaparece com a camisa amarela. Tem jogador que não consegue jogar. Né? E tem jogador que joga demais com a camisa da seleção, joga mais do que no clube. Né? Então é necessário um teste para ver como vai ser o Paulo Henrique com o convívio com os jogadores da seleção, com a comissão técnica da seleção e vestindo a camisa amarela. Agora ele tem todas as condições de, na Copa do Mundo do ano que vem, ele estar convocado. Ele será convocado pelo futebol que ele está jogando hoje. E é muito superior ao Wesley, ao Vitinho e ao Wanderson. Com toda certeza. Então a gente torce muito pro Paulo Henrique, ele é merecedor, porque ele vem se destacando muito no Campeonato Brasileiro, no Vasco e no Campeonato Brasileiro. Ele é merecedor de todas as oportunidades que puder ter. Tá bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo Acorda.